O milionário gritou com a faxineira diante de todos, acusando-a de roubo por causa de um colar. O que ele não sabia é que uma câmera escondida estava gravando tudo, inclusive a verdade que destruiria sua reputação. A mansão Albuquerque era o tipo de lugar que fazia qualquer um se sentir pequeno. Portões altos, mármore por todos os lados, lustres enormes, silêncio elegante. E no centro de tudo isso, Eduardo Albuquerque, um milionário conhecido por sua frieza, controle e arrogância. Para ele tudo tinha preço, pessoas incluídas. Naquela manhã a casa estava cheia. Visitas importantes, amigos influentes, sócios estrangeiros. Eduardo fazia questão de exibir sua riqueza. Não apenas com objetos caros, mas com poder. E foi nesse cenário que Rosa, a faxineira da casa, entrou em silêncio. Rosa era uma mulher simples, morena, olhar cansado, mãos marcadas pelo trabalho. Vestia o uniforme básico, sempre limpo, sempre discreto. Ela trabalhava ali há anos. Mas para Eduardo ela continuava sendo apenas invisível. Rosa conhecia cada canto daquela mansão. Sabia onde o piso rangia, onde o sol entrava pela manhã, onde Eduardo costumava largar o relógio caro. Ela também sabia algo mais profundo. Naquela casa ninguém ouvia quem limpava o chão. Enquanto os convidados conversavam na sala principal, Rosa limpava silenciosamente o corredor. Tentava não chamar atenção. Era assim que sobrevivia. Mas tudo mudou quando um grito ecoou pela casa. "Onde está meu colar?" A conversa cessou. Os convidados se entreolharam. Eduardo descia as escadas com o rosto vermelho, segurando o pulso da esposa. "O colar de diamantes da família sumiu!" ele gritou. O silêncio virou tensão. Eduardo olhou ao redor. Os olhos passaram pelos convidados e pararam em Rosa. "Você estava limpando o quarto hoje cedo, não estava?" Rosa sentiu o coração disparar. "Sim, senhor." Como todos os dias, Eduardo deu um passo à frente. "Então explique como um colar que vale mais que sua vida desaparece logo depois da sua limpeza." Um murmúrio percorreu a sala. Rosa tentou se defender. "Senhor Eduardo, eu nunca tocaria em nada que não fosse meu trabalho." Mas ele não deixou terminar. "Não minta na minha casa. Gente como você sempre acaba mostrando quem é." A humilhação era pública. Cruel. Desnecessária. Os convidados assistiam em silêncio. Alguns desconfortáveis, outros curiosos. Eduardo levantou a voz ainda mais. "Eu te dei trabalho, comida, teto indireto. E você me paga roubando?" Rosa tremia. Não de culpa, mas de vergonha. "Eu tenho filhos," ela disse com a voz baixa. "Eu nunca faria isso." Eduardo riu. "Claro que tem filhos. Sempre tem uma história triste." Ele apontou para a porta. "Saia da minha casa, agora." A faxineira caiu em lágrimas. Mas antes que pudesse sair, algo dentro dela mudou. Ela respirou fundo. "O senhor tem certeza?" "Absoluta." "De que foi eu?" Eduardo respondeu sem hesitar. "Tenho." O que ele não sabia é que aquela certeza iria destruí-lo. Meses antes, Eduardo havia mandado instalar câmeras escondidas em vários pontos da mansão. Não por segurança, mas por desconfiança. Ele desconfiava de todos, inclusive da própria família. E uma dessas câmeras estava exatamente no corredor do quarto onde o colar havia sumido. Rosa sabia disso. Ela limpava ali todos os dias, e sempre via a pequena luz vermelha piscando. Ela olhou nos olhos de Eduardo e disse: "Então, por favor, assista às câmeras." O silêncio voltou, mas agora pesado. Eduardo hesitou. "Não preciso provar nada." Mas os convidados começaram a cochichar. "Se ele tem câmeras, por que não olhar?" A esposa de Eduardo, nervosa, disse: "Eduardo, talvez seja melhor." Ele respirou fundo. O orgulho gritava para negar, mas a pressão era grande. "Muito bem. Vamos acabar logo com isso." E foi ali que o destino começou a virar. O escritório da mansão parecia menor naquela noite. As paredes revestidas de madeira escura, antes símbolo de poder, agora davam a sensação de um tribunal silencioso. Todos se acomodaram em volta da mesa. Ninguém falava. Só o som da respiração pesada de Eduardo quebrava o silêncio.
Rosa ficou de pé perto da porta. Não por escolha. Por costume, Eduardo abriu o notebook com movimentos bruscos. As mãos tremiam levemente, mas ele fingia controle. Vamos acabar com essa palhaçada, disse, tentando soar confiante. Ele acessou o sistema de câmeras. Data, horário. O corredor do quarto principal apareceu na tela. O coração de Rosa disparou. O vídeo começou a rodar. Primeiro, Rosa apareceu limpando o corredor exatamente como fazia todos os dias. Movimentos lentos, cuidadosos. Ela não tocou em nada além do chão e das paredes. Alguns convidados começaram a se entreolhar. Até agora, nada, murmurou alguém. Eduardo cruzou os braços impaciente. Avança! O tempo passou. Então uma nova figura surgiu na gravação. Era a esposa de Eduardo. Ela entrou no quarto com passos rápidos. Olhou para os lados. Fechou a porta. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Eduardo franziu a testa. O que ela está fazendo aí esse horário? Perguntou confuso. O vídeo continuou. Na gravação, a esposa abriu a gaveta do criado mudo. Pegou o colar de diamantes. Segurou-o por alguns segundos, como se estivesse decidindo algo. Depois colocou o colar dentro da própria bolsa. O choque foi imediato. Não, Eduardo sussurrou. O vídeo seguiu mostrando-a saindo do quarto, olhando novamente para os lados e caminhando exatamente pelo mesmo corredor onde Rosa havia limpado minutos antes. O silêncio agora era absoluto. Os convidados não sabiam onde olhar. O advogado presente pigarreou. A tensão podia ser cortada com faca. Eduardo ficou pálido. Isso não faz sentido, murmurou. Rosa fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Não de alegria, de alívio. Eduardo se levantou de repente, derrubando a cadeira. Isso deve estar fora de contexto. Deve ter alguma explicação. A esposa tentou falar. Eduardo, eu posso explicar. Mas ele não conseguiu olhar para ela. A imagem da humilhação ainda ecoava na cabeça dele. O dedo apontado, o grito, a ordem para Rosa sair da casa. Ele se virou lentamente para a faxineira. Ela continuava de pé, cabeça baixa, mas agora, com dignidade intacta. Rosa, ele começou, mas a voz falhou. Ela não respondeu. Um dos convidados finalmente quebrou o silêncio. Então, ela foi acusada injustamente? Outro completou. Na frente de todo mundo, Eduardo sentiu o golpe. O orgulho que sempre o sustentou agora parecia esmagá-lo. Mas o pior ainda estava por vir. Porque o vídeo não tinha acabado. Eduardo avançou o vídeo mais alguns minutos. A câmera mostrava a esposa entrando em outro cômodo. Ela abriu um cofre pequeno e guardou o colar. Depois falou ao telefone. Está feito. A culpa vai cair naquela mulher. Ninguém vai desconfiar. O escritório explodiu em murmúrios. Ela planejou. Usou a faxineira como bode expiatório. Eduardo levou a mão ao rosto. O chão parecia desaparecer sob seus pés. Ele se aproximou de Rosa, mas parou a 2 passos dela. Eu não sabia. Rosa finalmente levantou o olhar. O senhor nunca quis saber. As palavras foram simples, mas cortaram mais que qualquer grito. Eduardo engoliu seco. Eu te humilhei. Te acusei. Sem prova alguma. Rosa respondeu com voz firme. Não foi só comigo. Foi com tudo que eu represento. A sala inteira ficou em silêncio novamente. Mas antes que qualquer pedido de desculpas pudesse acontecer, antes que Rosa pudesse sair daquela sala com a verdade restabelecida, algo inesperado aconteceu. A esposa de Eduardo desmaiou. E no meio do caos, uma pergunta começou a ecoar na mente de todos. Quantas outras mentiras estavam escondidas naquela casa? E quem realmente era Rosa? Além de uma simples faxineira, o desmaio da esposa de Eduardo transformou o escritório em um caos silencioso. Alguém chamou ajuda. Outro correu para buscar água. Mas Rosa permaneceu imóvel. Ela já tinha passado por coisas piores na vida. Ser acusada injustamente não era novidade. A diferença é que desta vez a verdade tinha voz. Eduardo observava tudo como se estivesse fora do próprio corpo. A imagem do vídeo se repetia em sua mente. O colar sendo guardado, a ligação fria, a armadilha perfeita. E acima de tudo,
O rosto de Rosa sendo humilhado diante de todos. Quando a esposa foi levada para o quarto, os convidados começaram a se retirar constrangidos. Alguns desviavam o olhar ao passar por Rosa. Outros murmuravam pedidos de desculpa. Aos poucos ficaram apenas Eduardo, Rosa e o advogado. O silêncio entre eles era pesado. Eduardo finalmente falou. Por que você não se defendeu antes? Por que aceitou tudo calada? Rosa respirou fundo. Porque quem nasce pobre aprende cedo que falar nem sempre muda as coisas. Às vezes, só piora. Essas palavras atingiram Eduardo com força. Ele puxou uma cadeira. Sente-se, Rosa. Por favor. Ela hesitou. Nunca antes havia sido convidada a sentar naquela sala. Sentou-se. Eu comecei a trabalhar cedo, começou ela. Minha mãe ficou doente quando eu ainda era jovem. Tudo o que fiz na vida foi para manter aquela mulher viva. Eduardo ouviu em silêncio. Trabalhei em casas grandes, sempre invisível, sempre sendo tratada como se não tivesse valor. Ela levantou o olhar. O senhor não foi o primeiro a me humilhar, mas foi o primeiro a fazer isso com câmeras ligadas. A frase ficou no ar. Eduardo passou a mão no rosto. Eu construí tudo isso acreditando que controle era sinônimo de segurança. Mas hoje percebo que só construí medo. Ele olhou diretamente para Rosa. Você perdeu o emprego por minha causa. Foi acusada injustamente. E mesmo assim, manteve a dignidade. Rosa respondeu com calma. Dignidade não se perde quando tiram algo de você. Se perde quando você faz o mal sabendo que é errado. Eduardo sentiu um nó na garganta. O advogado, que até então observava em silêncio, falou. Eduardo, preciso dizer algo. Fale. A forma como Rosa se expressa, a clareza, a postura. Ele se virou para ela. Onde você estudou? Rosa sorriu, pela primeira vez. Antes da vida me derrubar. Eu estudava pedagogia. Sempre quis ensinar. Eduardo arregalou os olhos. Então você não é só uma faxineira? Ela completou. Não. Mas aceitei ser, porque trabalho honesto nunca foi vergonha. Essas palavras mudaram algo dentro dele. Eduardo caminhou até a janela. A mansão parecia diferente agora. Menos imponente, mais vazia. Eu sempre acreditei que dar emprego bastava. Nunca pensei em respeito. Ele se virou novamente para Rosa. Você salvou esta casa de algo muito pior hoje. Se a verdade não viesse à tona, eu teria destruído a única pessoa inocente aqui. Rosa levantou-se. A verdade sempre vem, mesmo que demore. Naquela noite, Eduardo não dormiu. Reviu cada atitude, cada grito, cada olhar de desprezo. E percebeu algo assustador. Ele nunca tinha enxergado as pessoas, apenas funções. Rosa, do outro lado da cidade, chegava em casa cansada, mas em paz. Pela primeira vez, ela sentia que não estava carregando aquela dor sozinha. Mas a história ainda não tinha terminado. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão que chocaria todos, inclusive Rosa. Ele sabia que pedir desculpas não seria suficiente. Algumas injustiças exigem ações. O dia amanheceu cinzento na mansão Albuquerque. Eduardo não dormira. Cada passo que dava pelos corredores parecia ecoar na consciência, lembrando cada momento em que humilhou Rosa. Ele estava determinado. Não apenas pedir desculpas, mas entender quem realmente era aquela mulher que ele subestimou. Rosa entrou na sala principal com seu uniforme simples, mas postura digna, olhar firme, a serenidade de quem já enfrentou injustiças demais. Eduardo fechou a porta atrás dela e respirou fundo. Rosa, eu preciso conversar, disse com a voz baixa, quase tremendo. Não é só sobre o colar. É sobre tudo, sobre como eu te tratei. Ela permaneceu em silêncio, ouvindo cada palavra, mas sem demonstrar reação. Eu estava errado, continuou Eduardo. Totalmente errado. Nunca pensei que uma simples faxineira pudesse ter tanto caráter, tanta inteligência. Rosa suspirou. Finalmente falou. Não se trata de mim. Se trata de como o senhor enxerga as pessoas. O peso daquelas palavras atingiu Eduardo como um soco no estômago. Rosa começou a revelar fragmentos de sua vida. Quando comecei a trabalhar nesta cidade, disse ela,
Não tinha família, não tinha apoio. Minha mãe ficou doente cedo e eu precisei cuidar dela sozinha. Trabalhei em casas grandes, limpando, cozinhando, suportando humilhações, sempre pensando em um objetivo: nunca perder minha dignidade. Ela se aproximou da mesa, olhando Eduardo nos olhos. E quando aceitei seu emprego, eu sabia que não seria vista como alguém importante, mas acreditei que faria o que era certo mesmo que ninguém percebesse. Eduardo sentiu o peso da própria ignorância. Eu nunca percebi, disse em voz quase inaudível. Nunca enxerguei você. Rosa apenas olhou para ele. Agora você enxerga. Então ela contou algo que ninguém na casa sabia. Eduardo, lembra-se daquele dia em que sua mãe ficou doente? Eu fui quem cuidou dela, quem ficou acordada preparando remédios, limpando a casa, garantindo que ela se alimentasse. O ar ficou pesado. Eduardo recuou surpreso. Você fez tudo isso? Perguntou, boquiaberto. Sim, respondeu Rosa. E nunca pedi reconhecimento. Apenas fiz o que era certo. O silêncio reinou por alguns segundos. Era um silêncio de choque e de reflexão. Nesse momento, a esposa de Eduardo entrou na sala, ainda pálida e envergonhada. Ela hesitou ao olhar para Rosa, que permanecia de pé, firme e serena. Rosa e eu... Começou, mas não conseguiu terminar. Você fez tanto por nós, e nós... Disse, engolindo as palavras. Eduardo respirou fundo e percebeu o tamanho da humilhação que causou não apenas a Rosa, mas a sua própria família. Eu humilhei a pessoa mais justa que esta casa já teve, disse ele. E agora percebo que tudo que construí, se não houver respeito, não vale nada. Rosa suspirou. O senhor ainda pode corrigir seus erros, disse ela. Mas não basta pedir desculpas. É preciso mudar. Nos dias seguintes, Eduardo começou a reparar atitudes antigas. Todos os funcionários passaram a ser respeitados. Pequenos privilégios foram oferecidos àqueles que antes eram ignorados. Rosa foi convidada a ajudar na reorganização da casa e na educação das crianças, sendo reconhecida pelo que sempre fez. Mas a história ainda não tinha acabado. O segredo da câmera ainda continha revelações que poderiam transformar completamente a vida de Eduardo e sua família. Enquanto Eduardo refletia sobre suas ações e suas falhas, a câmera secreta gravava algo que ele ainda não tinha visto. Um detalhe que mostraria não apenas a inocência de Rosa, mas também a verdadeira face da arrogância de sua esposa, e que mudaria para sempre a dinâmica da casa Albuquerque. O escritório estava silencioso. O ar parecia pesado, como se cada parede carregasse anos de orgulho, arrogância e injustiça. Eduardo olhou para Rosa, que permanecia ereta, mas com um brilho de dignidade nos olhos que ninguém jamais poderia apagar. As gravações da câmera já haviam revelado tudo. Não apenas que Rosa não havia tocado no colar, mas que a esposa de Eduardo havia planejado a humilhação desde o início. O vídeo mostrava claramente a esposa abrindo gavetas, pegando objetos e até falando ao telefone para que a culpada fosse a faxineira. Cada detalhe expunha sua frieza e manipulação. Eduardo sentiu seu mundo desmoronar. Eu não consigo acreditar, disse a voz falhando. Todo esse tempo, Rosa deu um passo à frente. Senhor Eduardo, a verdade sempre vem à tona. Nem todos a veem na hora certa, mas sempre chega. Os convidados que ainda permaneciam na casa engoliram seco. O choque era generalizado. Quem antes olhava Rosa com desdém, agora percebia a força, a coragem e a integridade que ela carregava. Eduardo se aproximou de Rosa com cautela, quase em reverência. Rosa, eu errei, não apenas com você, mas com todos que trabalham nesta casa. Não há desculpas para o que fiz. Rosa manteve a postura, mas suavizou o olhar. Corrigir o erro é o primeiro passo, disse ela. Reconhecer é o segundo. Mas o mais importante é mudar de verdade. Eduardo assentiu com lágrimas nos olhos. Quero que você fique aqui conosco. Quero que seja respeitada como merece. E que meus filhos aprendam com seu exemplo. Naquele momento, os filhos de Eduardo entraram na sala. Eles haviam ouvido tudo da gravação
e seus olhares brilhavam de compreensão e admiração por Rosa. Mamãe, disse o filho mais novo olhando para a mãe, por que você fez isso? A esposa, sem palavras, sentiu o peso de sua própria arrogância. Nunca havia percebido que o verdadeiro caráter e bondade não têm preço, e que a riqueza material jamais poderia substituir o respeito e a integridade humana. Rosa abaixou-se, pegou a mão do menino e sorriu. Não se preocupe. O que importa é fazer o certo, sempre. Eduardo se afastou da mesa e encarou todos. Hoje aprendi uma lição que nenhum dinheiro do mundo poderia me ensinar. Respeito, empatia, integridade são valores que não se compram. E quem os possui é muito mais rico do que qualquer milionário. A esposa, ainda pálida, finalmente falou. Rosa, eu me arrependo profundamente. Rosa apenas acenou. O perdão não precisa ser verbalizado, apenas demonstrado com dignidade. A história de Rosa e da mansão Albuquerque nos lembra que humilhação nunca constrói respeito. Integridade e coragem falam mais alto que riqueza. A verdade sempre vem à tona. E aqueles que tentam subestimar o próximo podem se surpreender com a força que encontram na justiça e na ética. E, acima de tudo, a vida tem uma forma de equilibrar as coisas. Aqueles que agem com bondade, mesmo sem reconhecimento, um dia serão recompensados de maneiras que o orgulho jamais poderia prever.